Queridos, estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor naquilo que Ele tem feito em nós, na nossa vida, o nosso coração, o que Ele tem nos visitado, o que Ele tem chamado a nossa atenção e o que Ele tem falado ao nosso coração. Eu quero meditar com os irmãos um texto que está no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do verso 16, que nos diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Somente até aqui. Irmãos, nós sabemos que este momento era o momento em que Israel estava no cativeiro, e estava num momento difícil, e aqueles homens, que ali estavam, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram pessoas escolhidas pelo rei, eram pessoas escolhidas para estar ao lado dele na governança. Então, eles eram, queira ou não, eles eram alvos, de pessoas interessadas em fazer com que a vida deles fosse perturbada de alguma forma. Nós sabemos que foram homens que criaram, orientaram ao rei quanto a um decreto, e o rei aceitou esse decreto como se fosse algo que deveria ser realmente feito na vida deles. O rei achou que aquele decreto deveria ser cumprido na vida deles. Então, queridos, nós podemos ver que esses homens maliciosamente estavam criando uma armadilha para os servos do Senhor. Estavam sendo usados para criar esta armadilha tão ardilosa. E nós vemos o quanto Deus é tão maravilhoso e tão grandioso que Ele fez dessa armadilha que eles armaram, uma armadilha para que esses homens caíssem nela. Queridos, nós vemos aqui que se nós lermos todo o texto, vamos estar entendendo que esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens que estavam sendo observados o tempo todo, eram homens que estavam sendo, tendo as suas vidas observadas o tempo todo. Então, eram vidas que tinham importância naquele reinado. Eram vidas que tinham importância diante do rei. Então, aqueles homens, quando viram que foi tocada a música e eles não se prostraram, mas eles já estavam sendo observados, eles já estavam sendo preparados para a fornalha. Então aqueles homens se levantaram e foram até o rei, dizendo: rei, olha, tem 3 aqui que não fizeram isso. Então, irmãos, poderia ser qualquer pessoa do povo que tivesse ali, que não se dobrasse, eles seriam vistos, mas eles, como eram pessoas influentes, pessoas que estavam diante do rei, então logo aqueles homens que provavelmente queriam o lugar desses servos do Senhor para eles, então eles logo correram até o rei e disseram: rei, tem 3 aí que não se dobraram, tem 3 que foram rebeldes, foram 3 que dizem que não servem aos seus deuses, mas são 3 que são dos teus governantes, são 3 que são homens que são influentes diante do povo, são 3 que vão atrapalhar o seu reinado.
Esta era a visão daqueles homens, era a visão de homens que queriam que aqueles homens fossem ceifados, que aqueles homens não tivessem vida mais diante do Senhor, não pudessem servir mais ao seu Deus. Então nós vemos que Nabucodonosor, ele ficou enfurecido e chamou aqueles homens e colocou para eles uma condição: olha, nós vamos tocar novamente, porque ele também valorizava aqueles homens. Ele deu uma segunda chance, não é porque o decreto dele foi desobedecido, foi desafiado, mas ele podia simplesmente mandar lançar eles no fogo. Mas aqueles homens eram homens influentes, eram homens que eram interessantes para o seu reinado. Então ele disse: olha, eu vou dar a vocês mais uma chance, vou tocar a buzina e vou tocar a música e vocês possam se prostrar. Ele falou: rei, quanto a isso nós não temos mais que responder. Não perca o seu tempo tocando essa buzina, porque nós não nos prostraremos a outro Deus que não seja o nosso Deus. Então, irmãos, muitas vezes nós temos olhado este texto apenas como um texto de heroísmo, de bravura daqueles homens. Mas nós temos que olhar, é um texto que nos traz fé e que nos traz a visão daquilo que nós devemos escolher. Aqueles homens diante do Senhor disseram: rei, não precisa tocar a buzina, não precisa tocar mais a música, porque nós não nos prostraremos. E se é o teu favor a nós é lançar-nos na fornalha, lança-nos, porque na nossa vida está na mão do nosso Deus. A nossa vida, ela pertence ao nosso Deus. Se Ele houver por bem nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar da fornalha e da tua mão. Tu não terás mais nenhum motivo para nos perseguir e nos lançar da tua presença. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos estado em situações que nós não temos olhado para isso. Nós às vezes temos nos acovardado diante de situações que o mundo tem nos colocado. Nós muitas vezes temos cedido ao mundo e não temos glorificado o nome do Senhor. E mais importa, irmãos, nós abrimos mão da nossa vida, mas jamais devemos abrir mão do nosso Deus. É Ele quem tem nos guardado e é Ele que nos guardará. Chegará o tempo, irmãos, que nós seremos chamados a escolher a vida ou o nosso Deus. Então escolha o nosso Deus. Não abra mão do seu Deus, daquele que tem te resgatado, que tem te tirado com mão forte lá do mundo. Saiba que o nosso Deus é Deus de promessa e que cumpre cada uma e faz acontecer cada uma dessas promessas na nossa vida. Então, meu irmão, não abra mão daquilo que Deus tem te dado. Não abra mão daquilo que Deus colocou na sua mão. Saiba que Deus tem te desafiado nesses dias para que a sua fé seja cada dia mais firmada, para que a sua fé seja alcançada na presença do Senhor. Que você esteja tomando posse desta palavra e sabendo que, por pior que seja a sua situação, saiba que o seu Deus é contigo. Saiba que o seu Deus está contigo e não vai te deixar. Ele não vai te deixar envergonhado diante do mundo. Ele exaltará o teu nome. Ele exaltará aquilo que você faz, aquilo que você é. O Senhor te fará exaltado. Quando aqueles homens foram lançados, os homens que os lançaram morreram, os homens que fizeram cumprir aquela sentença morreram, mas quando Nabucodonosor olhou dentro daquela fornalha, viu aqueles homens que ele lançou e viu mais o quarto homem que estava lá.
Era o Senhor Jesus que nunca te deixou. Era o Filho de Deus que nunca te deixou, que nunca te desamparou. Então, saiba que mesmo que você esteja na fornalha, no pior fogo para destruir a sua vida, o Senhor é contigo. O Senhor vai fazer da sua vida o que Ele tem desejado. O mundo vai saber, porque o mundo daquela época soube quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O seu rei falou: olha, quem não se prostrar diante deste Deus, será agora lançado. Então, meu querido, muitas vezes o que Satanás tem armado contra você é o que ele tem armado contra ele, porque Deus vai glorificar o nome dele na sua vida, fazendo o teu inimigo cair e você ser exaltado. Você será colocado na posição que Deus tem te chamado. Naquilo que você foi chamado, você tem este propósito e o Senhor vai fazer cumprir na sua vida, dia após dia. Que Deus te abençoe, te dê graça e você alcance cada dia o propósito de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor e o amor do Senhor esteja sobre a sua vida e que as consolações do Espírito Santo seja presente na sua vida, dia após dia, em o nome de Jesus e para a glória dele. Que a seu dia seja muito abençoado e que você possa dar testemunho desta bênção grandiosa que o Senhor preparou para este dia na sua vida, em o nome de Jesus. Amém.